Olá, pessoal, aqui é a professora Fabiana e sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de álgebra linear, onde falaremos sobre sistemas lineares. Bom, então, começando com equações lineares, vamos à definição. Vamos considerar uma matriz de uma linha e n colunas, um vetor x do Rn, ou seja, n linhas e uma coluna. Então, o produto AX é possível, né? Vocês lembram que na primeira aula nós falamos sobre isso, né? Ó, matriz A é 1 por n e o vetor x é n por 1. Então, ó, como o número de colunas da primeira matriz, que é n, é igual ao número de linhas da segunda, o produto AX é possível e o resultado, como o resultado são as extremidades, é 1 por 1, é um número só, que é exatamente esse número B. Quando esse AX igual a B, é exatamente a equação linear que, abrindo essas operações, nós teremos esta equação, certo? Onde os termos x1, x2 até xn são as variáveis ou incógnitas, o nome incógnitas também é muito usado. Os termos A1, A2 até AN são os coeficientes e o termo B é o termo independente. Esse termo B, ele pode vir antes da igualdade também. Então, ficaria menos B ou mais B é igual a zero, certo? Quando B é igual a zero, a equação tem esse formato e recebe o nome de equação homogênea. Agora, vamos ver algumas características que a equação linear possui. Notem aqui nessa equação que todas as incógnitas têm expoente igual a 1. Além disso, você não tem multiplicações de incógnitas, não há produto de incógnitas e também não há incógnitas como argumento de funções, ou seja, todas as funções que podem aparecer aqui, exceto a função linear, que é um coeficiente vezes a incógnita. Essa é a única função que pode ter na equação linear. Vamos ver alguns exemplos para ilustrar. Então, aqui nesse primeiro exemplo, nós temos três equações que são lineares, atendem à definição. Já esse segundo, nós temos equações que não são lineares. Note que a letra A, nós temos uma incógnita, uma variável elevada ao quadrado. Na letra B, nós temos o x1 como argumento da função seno. E na letra C, é uma equação nas variáveis a, b, c. E o A é argumento de uma função racional, raiz quadrada. Bom, quando é que nós temos uma solução? Então, vejam só aqui, ó. Um vetor C, pertencendo ao Rn. Essa notação aqui, ó, note que tá uma matriz linha transposta. Então, quer dizer que é uma matriz coluna, né? É uma solução da equação linear. Aqui, gente, vamos corrigir que não tem essa setinha aqui em cima do B, que é o número, é o termo independente B, né? É uma solução da equação linear se quando você substituir esse vetor aqui no lugar do x, a equação for satisfeita. Nós temos o seguinte, ó. Se C for uma solução da equação, então quando você fizer x1 igual a C1, x2 igual a C2 e xn igual a Cn, você vai encontrar essa igualdade. A1, C1 mais A2, C2 mais a n, Cn igual a B. Ou seja, o primeiro membro vai ser igual ao segundo membro. Para ilustrar isso, vamos ver um exemplo. Ó. Vamos mostrar que o vetor x, que é o vetor do R2, é uma solução dessa equação linear que tem duas incógnitas. Então, olha só, o que você tem que fazer? Substituir o x1 pelo 4 e o x2 pelo 1. Então, quando você faz isso na equação, você vai ter 4 mais 3 vezes 1. 7 é igual a 7. Então, você tem uma solução para a sua equação. Bom, vamos dar o próximo passo, que é falar de sistemas lineares. Vejam só, nós vamos considerar agora a matriz de ordem m por n, ou seja, nós vamos ter m linhas e n colunas. As colunas, pessoal, vão estar sempre ligadas ao número de variáveis, número de incógnitas. Então, o vetor de incógnitas, que é o vetor x, tem n incógnitas, é um vetor do Rn, certo? E o vetor B, que é o vetor de termos independentes, cada equação não tem o seu termo independente. Aqui nós temos m linhas, então esse vetor B é um vetor do Rm, certo? E é o agrupamento, então vamos voltar aqui, o sistema linear vai ser o agrupamento de todas essas equações lineares. Esse A
com subíndice entre parêntese i, quer dizer que são as linhas da matriz A, né? Então, é cada linha de A vezes o vetor x igual a BI. BI aqui é cada termo do vetor B, certo? Isso vai acontecer para o i de 1 até m. Então, quer dizer que nós vamos ter m equações desse tipo e nós vamos denotar a equação matricial por a equação matricial ou o sistema linear com ax igual a b. E aqui nós vamos mostrar um pouco mais, olha só. Substituímos a matriz A, substituímos o vetor x e substituímos o vetor b. Quando você efetuar o cálculo aqui no primeiro membro, você vai ter A11 vezes x1, A12 vezes x2, A1n vezes xn igual a b1. Você vai ter aqui no primeiro membro uma matriz, no segundo membro também, e a igualdade de matriz implica na igualdade das coordenadas correspondentes, né? Das posições correspondentes. Então, você vai ter aqui a primeira equação linear. Aí, vamos para a segunda linha aqui do cálculo, ó. A21 vezes x1, A22 vezes x2, A2n vezes xn, isso vai ser igual a B2. Temos a segunda equação. E vai fazer isso até a última linha da matriz. AM1 vezes x1, AM2 vezes x2, AMN vezes xn igual a BM, onde você vai ter a última equação do seu sistema. Então, agora, olha só, se os valores B1, B2, Bm forem todos iguais a zero, então nós vamos ter esse vetor nulo B, e você vai ter um sistema chamado sistema homogêneo. Então, o sistema homogêneo é aquele onde todos os termos independentes são todos nulos. Bom, vamos ver aqui um exemplo. Ó. Escreva o sistema linear abaixo na forma de equação matricial. Ax é igual a b. Então, é muito importante aqui, pessoal, que vocês observem quais são as variáveis do sistema e você vai escrever a matriz A, que é a matriz dos coeficientes, o vetor x e o vetor b. Então, olha só, nós temos aqui coeficientes do x1, 1, 2, 3. Então, a primeira coluna da matriz A se refere a todos os coeficientes da variável x1. A segunda coluna, 2, menos 3 e 1, são os coeficientes da variável x2. E, por fim, 3, 2, menos 1 são os coeficientes da variável x3. Aqui nós temos o vetor x, que é de variáveis, x1, x2, x3, e b, que são os termos independentes, 6, 14 e menos 2. Então, existe essa equivalência aqui, ó. Esse sistema corresponde a essa equação matricial, que é o ax igual a b. Continuando com nossas definições, vamos ver agora quando é que um vetor do Rn é uma solução do sistema linear. Então, nós temos uma matriz de m linhas e m colunas, o vetor B do Rm, e o vetor que nós vamos chamar de solução é um vetor do Rn. Esse vetor aqui, ele tem que ser solução de todas as equações lineares do sistema. As equações lineares do sistema estão sendo representadas com essa notação aqui, ó. A, subíndice entre parênteses i, x igual a bi. Então, quer dizer que a solução do sistema precisa satisfazer todas as equações do sistema linear. Para ilustrar isso, olha só, nós temos aqui um sistema linear de 3 variáveis e 3 equações, e nós queremos mostrar que o vetor S, que é um vetor do R3, que ele tem 3 coordenadas, ele é uma solução. Então, o que nós temos que fazer? Como nós só queremos verificar que é a solução, basta você substituir os valores das coordenadas em cada uma das incógnitas. Então, nós temos aqui ó, o x1 sendo 1 sobre 2, o x2 é 1 e o x3 é 0. Os cálculos da primeira equação fornecem 0 igual a 0, quer dizer que está satisfeito, quer dizer que os valores substituídos satisfazem a equação. Na segunda equação, quando a gente faz x2 igual a 1 e x3 igual a 0, nós vamos obter 0 igual a 0. Então, quer dizer que a segunda equação também está satisfeita. E o mesmo acontece na terceira equação, onde a gente tem 1 igual a 1. Então, a gente diz que S é uma solução do sistema AX igual a B, que nosso S nós vamos adotar como uma setinha, certo? Nesse próximo exemplo, nós vamos mostrar que o vetor dado aqui não é solução do sistema. O procedimento a ser realizado é o mesmo do exemplo anterior.
Nós vamos substituir as incógnitas pelas coordenadas do vetor S. Então, na primeira equação, você vai ter 1 mais 2 vezes 0 menos 1. O cálculo do primeiro membro dá 0, fica 0 igual a 0. O mesmo vai acontecer na segunda equação, porém, vamos ver o que aconteceu aqui na terceira equação. Ó. 2 vezes x1, o x1 é 1, 2 vezes 1, menos 3 vezes x3, 3 vezes 1. Então, nós vamos ter menos 1 igual a 0. Então, quer dizer ó, que uma das equações não foi satisfeita. Isso já vai ser suficiente para a gente dizer que S não é solução do sistema, ok? Bom, continuando. O vetor nulo do Rn, a gente pode até denotar ele com essa setinha aqui, tá? O vetor nulo do Rn sempre será a solução do sistema homogêneo, pois satisfaz todas as suas equações. Essa solução ela recebe o nome de solução trivial e garante que o conjunto solução de um sistema linear homogêneo sempre tem solução, ou seja, nunca é vazio, ok? Nós vamos mostrar que o teorema abaixo garante que se A for uma matriz quadrada, triangular, sem zeros na diagonal principal, lembra na primeira aula que nós estudamos matrizes triangulares, então volta lá, dê uma olhadinha na definição, e não pode ter zero na diagonal principal, nós também estudamos diagonal principal. Então, quer dizer que se isso acontece, o sistema AX igual a B tem solução para qualquer que seja o valor de B, o vetor B do Rn. Porque aqui nós temos matriz quadrada, ó, N por N, certo? Nos sistemas anteriores, onde a gente estava falando de sistemas gerais, era M por N e o B era um vetor do Rm, que correspondia à quantidade de linhas da matriz A, né, que corresponde também à quantidade de equações do seu sistema. Mas esse teorema aqui ele só vale para a matriz quadrada, porque a matriz triangular tem que ser uma matriz quadrada. Bom, então olha só o que diz o teorema. Se A é uma matriz triangular, tanto faz se é inferior ou superior, com todos os termos da diagonal principal diferentes de zero, então o sistema possui uma única solução. Olha que teorema importante, né? Vamos ver aqui um exemplo, olha só. Nós temos aqui um sistema. Quando a gente escreve a matriz aumentada desse sistema, quer dizer, quando você observa a matriz dos coeficientes do sistema, você vai ter uma matriz quadrada, triangular, com todos os termos diagonais diferentes de zero. E que então quer dizer que quando você resolveu o sistema, você vai encontrar uma única solução, que é o que a gente fez aqui, ó. A gente resolveu o sistema. Nessa última linha, você já tem o valor do x3. Na linha anterior, sempre é de baixo para cima que você vai resolver, tá? Na equação anterior, você isolou o x2. Então, ficou 4 menos 2x3, que você vai usar o valor do x3 para obter o valor do x2. Então, nós substituímos o x3 aqui por 3, ó, ficou 4 menos 6, que ficou menos 2. E na primeira equação, a gente isolou o x1. Então, x1 é 2, menos 2x2, menos 3x3. Aí, nós já temos o valor do x2 e do x3, né? Então, vai substituir aqui, efetuar os cálculos, vai encontrar 1. Então, quer dizer que o vetor de solução aqui é x1, x2, x3, que tem os valores 1, menos 2 e 3. Bom, agora nós vamos falar de equação matricial e matriz aumentada. Na própria definição, nós já falamos um pouquinho, né, da equação matricial. Nós vamos dar um pouco mais de atenção a ela agora. Então, olha só, nós temos aqui uma matriz M por N. Essa matriz não é triangular ou não é quadrada. Então, quando essa matriz não é triangular ou não é quadrada, a solução do sistema AX igual a B vai ser obtida aplicando operações nas linhas da matriz constituída tanto pelos coeficientes como pelos termos independentes do sistema. O teorema anterior só vale para matrizes quadradas, né? Então, quando isso não acontecer, nós vamos ter que recorrer a outras estratégias. Então, olha só, nós temos o sistema linear de matriz A, N por N. A matriz aumentada do sistema é a matriz formada por apenas os valores numéricos, tanto dos coeficientes das variáveis, que vai constituir a matriz A, como dos termos independentes, que é o B, e vai ser a matriz que está sendo ilustrada aqui nessa representação.
Nós vamos trabalhar com essa matriz para encontrar a solução do sistema. Então, olha só, aqui nós temos um exemplo bem simples, só de aplicação dessa definição, que é para você escrever a matriz aumentada do sistema. Vou voltar aqui atrás para você observar que aqui nós colocamos essas barrinhas separando os coeficientes dos termos independentes. É uma opção, tá? Você pode ou não colocar. Veja que aqui no exemplo a gente nem colocou, mas se você quiser pode vir aqui, ó, e colocar um pontilhado para chamar a atenção que a última coluna da matriz é sempre os termos independentes do sistema. A gente vê às vezes em livros um pontilhado menorzinho, tá? Vai variar, ou às vezes é uma barra contínua mesmo, só que mais fina que essas laterais aqui da matriz, tá certo? Então, observe aqui como que você encontrou esses números. Basta observar os valores dos coeficientes de cada uma das variáveis. Lembrando que quando a variável não aparece na equação, o seu coeficiente é igual a zero. Então, você tem aqui, ó, 1, 2, na terceira equação não tem x1, então por isso que o coeficiente do x1 aqui, ó, na matriz, está zero. E na última equação é o número 2. A variável x2, 3 na primeira equação, 6 na segunda, 0 na terceira e 6 na quarta. E assim até o final. Vamos lá para x6, ó, tem 6 variáveis na equação. A primeira equação não tem x6, então 0, depois menos 3, 15 e 18. E agora, por último, os termos independentes 0, menos 1, 5 e 6. Bom, continuando. Uma matriz está na forma escalonada se satisfaz as seguintes condições. Se A possui linhas nulas, então essas linhas devem estar localizadas abaixo de todas as linhas não nulas, ou seja, vem lá no final da matriz, não pode estar antes de linhas não nulas. Se A possui mais do que uma linha não nula, então se tiver duas linhas não nulas, por exemplo, aqui nós estamos relacionando as linhas não nulas da matriz. Então, nós temos aqui como se você tivesse organizado A1, A2 até AP. Então, suponha que tem P linhas não nulas. E KI é o índice da coluna na qual está localizado o primeiro termo não nulo da linha I. Então, podem ler isso aqui mais de uma vez se for necessário para vocês, para você entender o que está sendo dito aqui. Então, cada linha não tem o primeiro número não nulo. Então, KI é o número da coluna que o primeiro número não nulo acontece. Ok. Então, quer dizer que eu preciso ter sempre essa ordem aqui, ó. O K1 tem que ser menor que K2, menor que KP. K1 é a posição do primeiro termo não nulo dessa coluna do A1, da linha 1. O K2 é a posição do termo não nulo da linha 2, tá? Em outras palavras, tá entre parênteses aqui, ó, quer dizer que se você compara duas linhas consecutivas, o pivô da linha de cima, o primeiro número não nulo da linha de cima, que nós vamos chamar de pivô aqui na observação seguinte, precisa estar sempre mais à esquerda, tá sempre antes que o pivô da linha de baixo, certo? Esse primeiro termo não nulo de cada linha recebe o nome de pivô. Alguns livros, alguns autores pedem que esse pivô seja exclusivamente igual ao número 1. Nós vamos ser flexível quanto a isso, mas quando a gente precisar fazer algum algoritmo, nós vamos deixar igual a 1, porque isso facilita bastante os nossos cálculos. Então, aqui nós temos exemplos, para ficar mais fácil para vocês entenderem essa definição. Então, o exemplo diz, ó, a primeira sentença que tem que ser satisfeita é que se tiver linha nula, essas linhas nulas estão abaixo das linhas não nulas. Olha aqui a letra B e a letra C, ó. E, segundo tópico, comparando duas linhas, o primeiro termo não nulo da linha de cima tem que estar antes que o primeiro termo não nulo da linha de baixo. Em numeração, a primeira coluna acontece o primeiro termo não nulo, segunda coluna acontece o primeiro termo não nulo aqui na linha 2. E na linha 3, o primeiro termo não nulo aparece na coluna 3, né? Isso vai acontecer em todos os exemplos deste slide. Olha só, comparou duas linhas não nulas, o pivô da linha de cima está antes, aparece antes que o pivô da linha de baixo. Aqui a mesma coisa no item B e no item D também.
Já esses exemplos aqui, nós não temos formas escalonadas. Olha só o que acontece aqui. No item A, veio uma linha nula antes de linha não nula. Então, não é forma escalonada. No item B, o pivô da linha de cima está na mesma posição que o da linha de baixo. Isso não pode acontecer. No item C, o pivô da linha de baixo veio antes que o pivô da linha de cima. Então, não pode. E no item D tem uma linha nula antes de linha não nula. Eu vou voltar um pouco aqui para você observar que as condições que a forma escalonada exige faz com que a matriz fique com um formato de escada. Por isso esse nome, escalonada. E tem livros que chamam até de forma escada, porque o próprio desenho que vai formando aqui nos lembra uma escada. Continuando com nossas definições, uma matriz está na forma escalonada reduzida se satisfaz todas as condições da forma escalonada, que são essas 3 condições iniciais, e além disso, se o pivô de uma linha acontece na coluna AK, então os demais termos dessa coluna devem ser todos nulos. Então, quando você observa uma coluna que tem pivô, exceto o pivô, os demais termos têm que ser todos iguais a 0. E aqui nós temos uma observação que diz que a matriz na forma escalonada reduzida também é uma matriz na forma escalonada, até porque as 3 condições iniciais coincidem com as condições da forma escalonada. Veja aqui alguns exemplos. Se tiver linhas nulas, essas linhas vêm no final da matriz, depois das linhas que são não nulas. Quando você compara 2 linhas, o pivô da linha anterior está sempre antes que o pivô da linha posterior. E quando você agora observa o pivô de uma linha, os demais termos têm que ser todos iguais a 0. Então, aqui, nós temos um pivô e todos os termos iguais a 0 na coluna, né? Na segunda coluna, nós temos o pivô e os outros termos iguais a 0. E na terceira linha, nós também temos um pivô. E aqui, os demais termos iguais a 0. Vamos ver aqui essa letra C. Nós temos o pivô e os demais termos são iguais a 0. Esse número menos 4 que acontece aqui, pessoal, ele não é um pivô, porque ele não é o primeiro termo não nulo da primeira linha, certo? Então, não precisa nem observar o que acontece com esse menos 4. Em seguida, nós temos esse 1 e os demais termos são iguais a 0. Então, isso caracteriza uma matriz na forma escalonada reduzida. Já estes outros exemplos aqui não são formas escalonadas reduzidas. Vamos ver o que acontece aqui. Uma exigência que a gente fez aqui na forma escalonada reduzida é que o pivô seja sempre igual ao número 1. Na forma escalonada, nós estamos flexível quanto a isso. Na forma escalonada, pode ser 1 ou qualquer outro número real, diferente de 0. Porque o primeiro número não nulo que se chama pivô, né? Então, vamos ver aqui, Esse primeiro exemplo, ele é uma forma escalonada reduzida, mas não... ele é uma forma escalonada, mas não é reduzida, porque nós temos aqui, valores diferentes de 1 como pivô, e aqui nós temos o número 3, né? Que devia ser um 0, já que esse 3 de baixo é o pivô. Aqui nós estamos um acontecimento semelhante nesse item B. Nós temos aqui números diferentes de 1 sendo pivô e aqui diferente de 0. Aqui nesse item C, nós temos os pivôs. Esse 1 da primeira linha é um pivô. Esse número aqui é um pivô. Esse 1 de baixo precisa estar após o pivô da linha de cima. Então, aqui não é nem forma escalonada esse item C. Não é nem escalonada reduzida. E o item D não é forma escalonada reduzida, porque esse número 2 devia ser um 0. Ele é uma forma escalonada. Bom, continuando. As seguintes operações com as linhas de uma matriz A são chamadas de operações elementares. São 3. A primeira delas é multiplicar a linha R
por um escalar não nulo. A notação que nós vamos usar é essa daqui, ó. Linha R vai ser substituída por alfa vezes linha R, que é o escalar que a gente está usando aqui. Podia ser um K, qualquer outra letra que você quiser. A segunda operação é permutar duas linhas. Nós estamos permutando aqui a linha R com a linha S. A notação que nós vamos usar é essa, ó. LR permutado com LS. A terceira operação, nós vamos somar a linha R um múltiplo da linha S. A notação que nós vamos usar, ó, linha R vai ser substituída por linha R mais alfa linha S, onde o alfa é diferente de zero, certo? Continuando, se B é uma matriz M por N, obtida ao aplicar sobre as linhas de A uma ou mais operações elementares, nós vamos dizer que A e B são equivalentes por linha. E nós vamos usar essa notação aqui. Esse til vai significar essa equivalência. Quer dizer que você foi aplicando operações elementares na matriz A até obter B. Essas operações elementares, todas elas possuem as suas inversas. São operações que, se você aplicar, volta na matriz anterior. Então, quer dizer que se você falar que A é equivalente a B, o B também será equivalente por linhas a A, porque vão existir operações que, ao serem aplicadas na matriz B, te dá de volta a matriz A. Observação: a forma escalonada reduzida, equivalente a uma matriz A, ela é única. Então, quer dizer que existe uma só, quando você começa a aplicar operações até chegar na forma escalonada reduzida. Porém, por outro lado, se você falar só em forma escalonada, vão existir várias, tá? Então, a forma escalonada não é única, apenas será única a forma escalonada reduzida. Bom, vamos ver um exemplo, olha só. Vamos encontrar uma matriz equivalente por linhas à matriz A, obtida aplicando esta operação elementar, ó. Na linha 2, você vai fazer linha 2 mais 2 sobre 3, linha 1. Vamos aplicar esta operação na linha 2. Aqui nós temos uma tabela para facilitar as nossas contas, ó. Então, nós temos aqui os elementos da linha 1, os elementos da linha 2, e aqui nós vamos fazer esse cálculo, efetuar esse cálculo substituindo os valores da linha 2 e da linha 1, tá certo? Então, olha só, vamos lá. Linha 2, menos 2, mais... Aqui é 2 sobre 3. Nesse de cima eu escrevi errado, ó, mas os cálculos embaixo estão certos. Então, aqui é 2 sobre 3, tá? Então, 2 sobre 3 que multiplica L1. Então, fez o cálculo aqui, deu 0. Depois, os próximos valores, ó, então nós trabalhamos com o 3 e com o menos 2, ó, que tá aqui nessa primeira posição. Agora, nós vamos trabalhar com 1 e com 1. Então, L2 é o número 1. Então, 1 mais 2 sobre 3 vezes o L1, que também é o número 1. Então, fez o cálculo, deu 5 sobre 3. E no próximo, ó, nós temos o menos 4 no L2 e 2 no L1. Então, nós temos menos 4 mais 2 sobre 3 vezes 2. Fizemos o cálculo e deu aqui menos 8 terços. Vamos todo mundo aí treinar, relembrar as operações com frações, tirando o mínimo múltiplo comum, efetuando as operações para você obter essas frações. Então, olha só aqui, ó. Partimos da matriz A, efetuamos a operação elementar na linha 2 e obtivemos essa nova matriz. Notem que a linha 1 permanece a mesma, com os mesmos valores. E a linha 2 vai ter os valores dos cálculos que nós fizemos aqui. Tá? Esse cálculo, se você quiser fazer nessa tabelinha, pode, ou fazer num rascunho. Então, é importante que você faça com bastante atenção, ou utilizando aí os números certos, os números corretos. Nesse próximo exemplo, nós queremos encontrar a matriz equivalente a A, obtida com uma sequência de duas operações elementares. A primeira operação, nós vamos dividir a linha 1 por 3. Então, todos os elementos da linha 1 serão modificados. Na segunda operação, nós vamos trabalhar com a linha 2, fazendo linha 2 mais 2, linha 1. Como é uma sequência de operações, então, quando a gente alterar a linha 1,
os novos resultados serão usados na segunda operação. Isso vai ficar mais claro aqui na resolução, olha só. Aqui nós fizemos uma tabelinha só com a primeira operação, elementos da linha 1 e elementos da linha 1 dividido por 3. Aqui embaixo, observem, ó, tá a matriz A, aplicou a primeira operação e chegamos aqui na segunda matriz, certo? Onde os resultados da linha 1, ó, foram colocados nas respectivas posições. Agora, nós vamos aplicar a segunda operação. A segunda operação envolve os elementos da linha 2 e também da linha 1. Então, nós colocamos aqui, ó, elementos da linha 1, os novos elementos. Elementos da linha 2, e agora nós vamos fazer a operação. Linha 2 mais 2, linha 1. Então, observem, ó, menos 2 mais 2 vezes 1, 0. 1 mais 2 vezes 1 terço, 5 terços. Aqui você vai fazer a operação com as frações, né? Observe, tirou o mínimo múltiplo comum, que é 3. 3 dividido por 1, 3. Vezes 1, 3. 3 dividido por 3, 1. Vezes 2, 2. 3 mais 2, 5 terços. Que foi essa continha aqui. Em seguida, você vai fazer a outra operação da mesma maneira. O mínimo múltiplo também vai ser 3. Quando colocar aqui, só vai ficar menos 4 mais 4 sobre 3, né? E você vai realizar a operação e vai ficar menos 8 terços. Então, esses novos termos foram colocados aqui, ó, na linha 2. E esta aqui é a matriz equivalente a A, obtida com esta sequência de duas operações elementares. Continuando com o nosso estudo, vamos ver agora um teorema que é muito importante. Nós temos o seguinte, ó, dois sistemas lineares, AX igual a B e CX igual a D. Tais que a matriz aumentada AB é equivalente por linhas à matriz aumentada CD. Nesse caso, a solução do sistema AX igual a B é também solução do sistema CX igual a D. E a solução do CX igual a D é também solução do AX igual a B, ok? Vamos entender um pouco mais aqui no exemplo, olha só. Encontre a solução do sistema AX igual a B, sabendo que a matriz aumentada AB e a matriz aumentada CD são equivalentes por linha. Então, quando você observa essas duas matrizes, já dá para perceber que o sistema correspondente a AX igual a B, ele será resolvido com mais dificuldade que o sistema equivalente à matriz CD. Porque aqui na matriz CD, observe que a matriz dos coeficientes é uma matriz triangular, sem zeros na diagonal principal. Então, nós já vimos um teorema que garante que essa matriz tem uma única solução, tem solução e é facilmente obtida a solução, como nós vimos nos exemplos, certo? Então, para resolver esse sistema, nós vamos optar pela matriz CD, porque ela fornece um sistema mais simples. Então, observe aqui, ó, que nessa última equação, você já consegue o valor da variável x3. Então, x3 vai ser 6 sobre menos 6. x3 é igual a menos 1. Vai usar o valor do x3 na equação anterior. Então, vai ficar aqui menos 1. Quando você passa para o segundo membro, vem positivo. E aí, você tem já o valor de x2. x2 é igual a 0. E na primeira equação, você vai encontrar o valor do x1. Então, passa o 2x2 para o segundo membro, vai dar 0 mesmo. E o x3 é menos 1. Vem para o segundo membro menos x3. Então, vai ficar menos 1 mais 1. Com esse 1 que está aqui, dá 2. Então, olha só. Este é o vetor solução do sistema AX igual a B, porque ele é também solução do CX igual a D. Continuando com o nosso estudo, vamos ver agora a eliminação de Gauss, que é um algoritmo utilizado para resolver sistemas. Em resumo, o que o algoritmo vai fazer? Ele vai obter uma forma escalonada, equivalente por linhas à matriz aumentada do sistema dado, né? E essa forma escalonada, você vai, com ela, resolver o sistema de uma forma muito simples. Então, vejam só os passos do algoritmo. O primeiro passo é identificar a primeira coluna não nula, localizada mais à esquerda da matriz A. Nós vamos supor que essa coluna é a coluna J, para a gente iniciar aqui. Esse J pode ser, inclusive, o número 1, ou seja, a primeira coluna da matriz será a primeira coluna não nula.
Em seguida, o primeiro termo da coluna J, no caso o A1J, deve ser não nulo. Mas se ele for nulo, se por acaso o A1J for nulo, nós vamos ter que fazer uma permutação de linhas para que o primeiro número da coluna seja não nulo. Então, supondo que o número lá da linha K, o AKJ, seja diferente de zero, então nós vamos permutar a linha 1 com a linha K, exatamente para levar esse número não nulo lá para o topo. Então, nós vamos aplicar essa operação, ó, de permutar a linha 1 com a linha K. Em seguida, depois de ter feito essa permutação, nós vamos transformar esse número lá do topo em 1. Se por acaso ele for diferente de 1, você vai realizar essa operação aqui, ó, vai dividir a linha pelo termo A1J, que é o número que está lá no topo, na coluna J, certo? Muito bem, depois desse passo, nós vamos zerar os termos que estão abaixo do pivô. O pivô, que é esse número, nós vamos, agora com esse passo aqui, transformá-lo em 1, né? Então, nossos pivôs aqui serão iguais a 1. E nós vamos zerar abaixo dele no passo 3. Como é que nós vamos zerar abaixo dele? Nós estamos, lembrando que estamos na coluna J, né? Então, todas as linhas de 2 até M, porque a matriz tem M linhas, nós vamos aplicar essa operação, ó. Linha S, o nosso S varia de 2 a M. Então, linha S é ASJ vezes L1. Então, linha S vai ser substituída por linha S menos ASJ vezes L1. Vamos supor que esse S aqui é o número 2, tá? Então, lá na linha 2, você vai fazer linha 2 menos A2J vezes L1. O L1, nessa posição aqui da coluna J, é o número 1. Então, ficaria A2J menos A2J, que vai dar 0. Vai dar 0 aqui abaixo do pivô. Nas outras posições, na coluna J mais 1, você vai realizar o cálculo, pode dar 0 ou não. E vai escrever o resultado lá na posição. Depois, J mais 2, até chegar na coluna N, certo? Vamos fazer o cálculo em toda a extensão da linha S. Feito esses 3 passos, nós completamos o primeiro ciclo do algoritmo. E agora nós vamos repetir esse ciclo, mas desconsiderando a primeira linha. Então, quer dizer que nós vamos ter agora, não vão ser M linhas para trabalhar, vão ser M menos uma. Nós vamos começar na segunda linha da matriz, a realizar os passos anteriores, que são quais? Colocar o pivô no topo, transformar em 1 e zerar abaixo. E nós vamos repetindo essa sequência de passos até que sobre apenas linhas nulas na matriz, ou então até que fique uma linha só para você trabalhar. Ok? Vamos fazer isso no exemplo para ficar mais claro. Antes de fazer os exemplos, vamos ver aqui mais algumas definições. Ó. Seja Cx igual a D um sistema linear e a sua matriz aumentada é o CD, matriz aumentada CD. E essa CD já é uma forma escalonada, certo? Então, diante disso, sabendo que CD é uma forma escalonada, nós vamos dizer que a coluna CJ, que contém a variável XJ, é uma coluna pivotal se nesta coluna tiver pivô. E nesse caso, tendo pivô na coluna J, a variável XJ vai receber o nome de variável pivotal. Então, é simples, olha só. Se em uma coluna tiver um pivô, aquela variável se chama variável pivotal, tá? Vamos só lembrar essa parte. Agora, se na coluna J não tiver pivô, então a variável correspondente à coluna J, que é o XJ, vai ser uma variável livre. Quando a gente fala que a variável é livre, quer dizer que ela pode assumir qualquer valor real. E aqui tem uma observação interessante, ó. A expressão variável livre é bem adequada, pois como veremos adiante, uma variável livre aparece em soluções gerais como parâmetros, podendo assumir livremente qualquer valor real. Consequentemente, se um sistema com variável livre tem solução, ele terá infinitas soluções, e as variáveis pivotais
são expressas em função das variáveis livres. Bom, vamos ver agora alguns exemplos para a gente aplicar a eliminação de Gauss para resolver os sistemas lineares. Então, começando com este sistema que tem 3 variáveis e 3 equações. O primeiro passo que nós vamos fazer é escrever a matriz aumentada do sistema. A eliminação de Gauss será aplicada em uma matriz aumentada com o intuito de resolver sistemas, certo? O algoritmo que nós vimos na descrição anteriormente, ele está sendo aplicado em uma matriz A para a gente encontrar a forma escalonada equivalente a A. Aqui na resolução do sistema, nós vamos incluir a coluna dos termos independentes com o objetivo de resolver o sistema, tá certo? Então, olha só, aqui nós temos os coeficientes de x1, então, ó, 1, 3 e 0. Coeficientes de x2 na segunda coluna, 0, 3 e menos 2. E coeficientes de x3, menos 1, 0 e menos 6. E em seguida os termos independentes 0, 1, 2, ok? Vamos relembrar aqui os passos do algoritmo. Vamos procurar a primeira coluna não nula, que já é a primeira coluna da matriz. Olhe para o topo tem que ser diferente de 0 e depois ser o número 1. Isso tudo já é satisfeito aqui. Nós temos o número 1, que é o nosso pivô. Em seguida, nós vamos zerar abaixo do pivô. Então, nós vamos zerar o número 3 com a operação ó, linha 2, porque o 3 está na linha 2, menos 3. O menos 3 é o oposto ao número que está aqui nessa posição. Então, é o menos 3. Vezes a linha 1. A linha 1, nessa coluna, é o número 1. Então, vai ficar 3 menos 3 para você conseguir o zero. Os outros números, você tem que fazer o cálculo para verificar o que você vai ter. Então, olha só, vamos fazer o cálculo dessa operação aqui nesse rascunho, olha só. Então, o primeiro cálculo foi o 3 menos 3, que vai ser igual a 0. O próximo cálculo, o próximo termo aqui, né, nessa posição, você vai ter 3 do L2 menos 3 vezes 0, 0. Então, vai ficar aqui 3, que é esse número que está aqui. O próximo cálculo vai ser 0, menos 3 vezes menos 1 dá mais 3. Então, nós temos esse 3. E o próximo cálculo, estamos já aqui na última, vai ser 1 menos 3 vezes 0, então vai ser igual a 1, que é esse número que está aqui. Então, ó, nós temos aqui todos os novos termos obtidos com a operação elementar, tá certo? Agora vamos para o próximo passo do algoritmo. O algoritmo diz o seguinte agora, ó. Você vai agora esquecer a linha 1 e vai olhar para o restante da matriz. Então, nós temos duas linhas. Nessas duas linhas, procura a primeira coluna não nula, que acontece aqui, ó, 3 e menos 2. Nesses dois números aqui, nenhum deles é o número 1. Então, você pode adotar o próprio 3, que já é diferente de 0, né? Nós só temos que transformá-lo em 1. Se por acaso esse menos 2 fosse o número 1, você poderia optar por uma permutação de linhas para levar o 1 para a posição de pivô da linha 2, tá certo? Mas vamos lá, continuar então. Esse 3 vai ser transformado em 1, com qual operação? Dividindo a linha 2 por 3. Então, dividindo a linha 2 por 3, olha aqui o que nós vamos ter. 0, 1, 1 e 1 sobre 3, ok? Agora, nós temos aqui o número 1, que é o nosso pivô. Nós vamos zerar abaixo dele. Vamos zerar esse menos 2, que está na linha 3. Então, a operação agora é para zerar esse menos 2. Olha só que a operação que foi feita. L3 na posição do pivô é menos 2. Então, quando você fizer mais 2 vezes 1 na posição aqui do pivô, vai dar 0. Então, aqui vai estar o 0. Os outros números, você vai fazer o cálculo para encontrar. Vamos fazer o cálculo aqui juntos, ó. Então, nós vamos fazer o cálculo da posição aqui desse menos 6. Então, vai ser L3, que é o menos 6, mais 2 vezes 1, mais 2. Então, deu esse menos 4 que está aqui, certo? Agora, o próximo cálculo aqui desse 2, você vai ter L3, que é o 2, mais 2 vezes 1 terço, que dá 2 terços. Tira o mínimo múltiplo comum, que é 3. 3 vezes 2, 6.
mais 2, 3 dividido por 3, 1 vezes 2, 2, né? Então, vai ficar aqui 8 terços, que é o que nós temos aqui, ó, nesse último número da matriz, certo? Agora, já fizemos mais uma vez colocar o pivô e zerar abaixo. O que você vai fazer agora? Vai eliminar, vai esquecer as duas primeiras linhas, desconsidere e olhe o restante da matriz e nós vamos só transformar esse menos 4 em pivô, tá? Então, para transformar menos 4 em pivô, nós vamos dividir a linha 3 por menos 4. Então, com isso, ó, nós vamos obter esse número 1. E olha o que aconteceu com o termo independente. O termo independente lá, vamos voltar um pouquinho, era 8 sobre 3. Então, quando a gente dividiu por menos 4, então estava lá 8 sobre 3. Foi dividido por menos 4. Você pode pensar na operação assim, ó. Dividir por menos 4 é a mesma coisa de multiplicar por 1 sobre menos 4. Então, vai simplificar aqui por 4, vai ficar 2, vai ficar menos 1. Então, ficou 2 vezes 1, 2. 3 vezes menos 1, menos 3. Agora, eu faço o jogo em sinal, ó. Mais com menos, menos para fração. Então, menos 2 terços, que é esse número que está aqui. Então, agora nós terminamos. Nós temos uma forma escalonada equivalente à matriz AB. Ó, como o sistema AX igual a B e CX igual a B possuem a mesma solução, e a matriz C, que é essa dos coeficientes que está aqui, é uma matriz triangular sem zeros na diagonal principal, esse sistema CX igual a D tem uma única solução. E vai ser também solução do AX igual a B, né? Então, a gente vai transferir agora esses valores, que são os coeficientes das variáveis e os termos independentes, a gente transfere para o sistema. Então, temos aqui o sistema. Agora, em cada equação, você vai isolar uma variável. Sempre lembrando que a gente sempre começa de baixo para cima. Então, aqui nós temos a x3. Na segunda equação, você vai isolar o x2. Já isolamos, ó, passou esse 3 dividindo no segundo membro. E aqui na primeira equação, isolou o x1. Agora, com o valor de x3, você vai substituindo nas anteriores. Então, substituindo o x3 na segunda equação, você vai ter 1 sobre 3, mais 1, que multiplica 1 mais 3, que multiplica x3. Então, ficou aqui 3, que multiplica menos 2 terços. Não tem esse 3 aqui não, vamos cortar aqui, né? Que foi uma digitação. Aí, efetuando os cálculos, vamos só conferir se o cálculo tá certo. Então, nós vamos ter, ó, pessoal, 1 terço que multiplica. Aqui, essa multiplicação que está aqui, vai ficar 2 vezes 3, 6. Vai ficar menos 6 sobre 3, vai ficar menos 2. Eu podia ter simplificado logo aqui, ó. Menos 2, então vai ficar 1 menos 2, né? E 1 menos 2 dá menos 1. Então, vai ficar 1 terço vezes menos 1, que é o menos 1 terço, certo? Então, que é esse valor que nós temos aqui. Em seguida, a gente vai para a primeira equação para encontrar o x1. O x1 é igual a x3 e o x3 é menos 2 terços. Então, pronto, a solução do sistema é menos 2 terços, menos 1 terço e menos 2 terços. Lembrando que essa notação aqui é transposta, né? Quer dizer que você tem uma matriz coluna com esses valores. Menos 2 terços, menos 1 terço, menos 2 terços. Nós estamos adotando a notação de coluna para elementos do Rn, né? Aqui no caso, tem 3 coordenadas, é R3, certo? Bom, muito bem. Então, esse foi o nosso primeiro exemplo. Vamos ver o nosso segundo exemplo. Olha, nós temos um sistema agora com 5 variáveis, 3 equações. O primeiro passo é escrever a matriz aumentada do sistema. Então, aqui está a matriz aumentada. Vamos olhar aqui os coeficientes do x1, ó, 0, 2, 2, de x2, 0, 4, 4, x3, menos 2, menos 10, 5, x4, 0, 6, 6, x5, 7, 12, menos 5, termos independentes. Lembrando que é opcional você colocar aqui uma separação entre os termos independentes e os coeficientes, tá? Agora, em seguida, vamos começar a aplicar o algoritmo. A primeira coluna não nula é a primeira coluna da matriz, porém o topo é 0. Então, nós escolhemos aqui fazer uma permutação com a L2, para levar esse 2, que é não nulo, lá para o topo. Então, feito isso, nós temos essa nova matriz. Agora, nós vamos transformar esse 2 em 1, dividindo a L1 por 2. Então, dividiu a primeira linha por 2,
e temos agora esses novos valores. Agora, nesse ponto aqui, você já tem um pivô e você vai zerar abaixo. Então, esse número 2, ele tem que se transformar em zero. Então, você vai usar esta operação, ó, linha 3 menos 2 vezes linha 1. Sempre essa operação é feita usando a linha do pivô. Então, é L3 menos 2 vezes L1. Quando você efetua essa operação nessa posição, vai dar zero, que é esse número que está aqui. Vamos fazer junto as outras operações, olha só. 4 menos 2 vezes 2 vai dar zero também. Menos 5, vou escrever essa aqui, ó. Menos 5, menos 2 vezes 5, vai dar 10. Então, aqui ficou 5. Depois, 6, menos 2 vezes 3, 6 menos 6, deu 0. Menos 5, menos 2 vezes 6, menos 12. Então, esse cálculo aqui deu menos 17. E por último, menos 1. Menos 2 vezes 14, menos 28, que vai dar esse menos 29. Pronto, então nós concluímos este cálculo. E agora, o nosso próximo passo é desconsidere a linha 1 e comece novamente com o restante da matriz. Então, a primeira coluna não nula acontece na terceira coluna. Olha só, olhe para o topo, é diferente de zero. Nós vamos transformar em 1. Então, qual a operação que nós vamos aplicar? Nós vamos dividir por menos 2. Aqui a gente repetiu a matriz, para ficar mais fácil a gente fazer o acompanhar. Então, dividiu por menos 2 a linha 2, porque o 2 está negativo, né? Então, fazendo essa divisão, nós vamos encontrar esses novos valores para a linha 2. E esse 1 é o nosso pivô. Então, já que esse 1 agora é o pivô, nós vamos aplicar uma operação para zerar o 5. Então, olha só qual é a operação, ó, L3 menos 5, L2. Essa operação aqui é uma operação padrão para zerar. Então, você precisa entender a lógica que é transformar o pivô em 1 e zerar abaixo com a operação desse tipo. Então, 5 menos 5 vai dar 0, tá aqui, ó. Os outros valores, a gente tem que fazer os cálculos. Então, 0 menos 5 vezes 0, 0. Esse aqui, vamos fazer esse do menos 17, vamos fazer juntos. Olha só. Menos 17, menos 5 vezes esse número aqui, ó. Esse menos aqui com esse menos vai ficar mais. Então, vai ficar 5 que multiplica 7 sobre 2. Vai ficar, então, menos 17 mais 5 vezes 7, 35, sobre 2. Ó. Então, agora tira o mínimo, que é 2. 2 dividido por 1, que tem aqui embaixo, 17. 2 vezes 17 dá 34. Negativo, né? Mais 35. Então, vai ficar 1 sobre 2, que é esse número que está aqui. 1 sobre 2, que é o resultado aqui, ó. Agora, o último cálculo desse 29, esse menos 29, vamos lá. Menos 29, menos 5 vezes esse menos 6, que nós estamos falando no L2, né? Então, 5, menos com menos mais, 5 vezes 6, 30. Então, nós vamos ter 1 como resultado. Então, agora, nós estamos aqui nesta matriz, essa penúltima matriz aqui. Nós conseguimos o pivô da linha 2 e zerou abaixo. Próximo passo é você desconsiderar a linha 1 e linha 2 e trabalhar no restante da matriz, que tem só uma linha. Nós só fizemos aqui transformar esse pivô, que é o primeiro número não nulo da linha, em 1, dividindo, multiplicando a linha por 2. Já que nós temos 1 sobre 2, ao multiplicar por 2, você vai conseguir esse 1. E esse 1 que está aqui na última posição ficou 2, certo? Bom, então, agora o que nós vamos fazer? Reescrever o sistema correspondente a esta matriz. E nós vamos lembrar daquela observação que nós vimos. Eu vou voltar para vocês olharem novamente e relembrarem. Um pouquinho. Aqui, ó. Tá dizendo aqui nessa observação, nessa definição, que as colunas que têm pivô são chamadas de, as variáveis correspondentes são variáveis pivotais. As colunas que não possuem pivô correspondem a variáveis livres. E está falando aqui embaixo que essas variáveis livres assumem qualquer valor real. Então, é como se elas virassem
parâmetros. Então vamos lá, olha só. Nós temos que, quando termina o escalonamento, a gente tem que fazer essa análise. Quais são as colunas pivotais, quais são as colunas de variável livre. Então, aqui na primeira coluna, nós temos pivô. Então, quer dizer que x1 é uma variável pivotal. Já na coluna do x2, nós não temos pivô. Então, x2 é livre. Então, quais vão ser as variáveis livres? Vamos só identificar as livres, tá? Então, a primeira que nós encontramos é a x2. Olha, na coluna x3, nós temos pivô. Então, ok. Na coluna x4, nós não temos pivô. Então, x4 também é livre. Na coluna x5, nós temos pivô. Então, x5 não é livre. Então, quer dizer que nós temos duas variáveis livres, x2 e x4. Essas duas variáveis livres, elas estão aqui, ó, indicadas no sistema na ordem correta, porque elas vão se comportar como parâmetros. Se você quisesse colocar x2 é igual a t, ou x2 é igual a r, e x4 é igual a t, poderia colocar uma outra letra. Mas se você quiser manter o próprio nome da variável, como eu coloquei aqui, eu coloquei dessa forma de propósito, para vocês verem que pode deixar dessa maneira. Alguns algoritmos, como a calculadora de matriz, uma plataforma na internet, ela mantém o nome da variável. Então aqui, pessoal, nós vamos resolver o sistema sempre de baixo para cima. Então, em cada equação você vai isolar uma variável. Então, aqui é a x5, x4. Aqui nessa terceira é a variável x3 que vai ser isolada. Então, vai ficar menos 6 mais 7 sobre 2x5. Aqui é a x2 e na primeira x1. E agora você começa a substituir de baixo para cima. Então, já temos a x5, a x4, a x3 depende de x5, então x5 é 2, vai colocar aqui e fazer o cálculo. A x2 é o próprio x2 e a x1 depende da x2, da x3, da x4 e da x5. Ao fazer o cálculo, faça no rascunho, faça como exercício e verifiquem que você vai encontrar aí esse resultado aqui, certo? Bom, nosso próximo exemplo, olha só. Nós temos aqui um sistema com 3 variáveis e 3 equações, e nós vamos fazer o mesmo procedimento para resolver. Temos aqui a matriz aumentada do sistema, vejam, coeficientes do x1, coeficientes do x2, coeficientes do x3, termos independentes, certo? Primeiro passo, considerar esse número aqui, que já é o nosso pivô, e nós vamos zerar abaixo. Notem aqui que nós podemos fazer duas operações simultaneamente, ó. Vamos zerar tanto o 1 como o 2. Para zerar o 1, basta fazer L2 menos L1. Para zerar o 2, faremos L3 menos 2 vezes L1. Então, olha, vamos fazer os cálculos para a segunda linha. Vamos lá, fazer juntos aqui, ó. 1 menos 1, esse 0. Menos 2, menos 1. Opa, desculpa, não é menos 2 não, é menos 1, é esse, né? Menos 1, que vai dar esse menos 2. Em seguida, menos 1, mais outro menos 2. Por último, 2 menos 1, deu esse 1, certo? Agora, vamos fazer as operações da linha 3, ó, linha 3. Então, nós temos linha 3 menos 2 vezes linha 2. Então, 2 menos 2 vezes 1, dá esse 0. Depois, 1 menos 2 vezes 1 dá menos 1. 1 menos 2 vezes 1 dá menos 1. 3 menos 2 vezes 1 dá esse 1. Pronto. Então, nós fizemos todas as operações aí, as duas operações dessa passagem, daqui para cá. Agora, em seguida, nós vamos desconsidere a primeira linha, identifique a primeira coluna não nula, olhe o topo e zere abaixo. Então, nós vamos transformar esse menos 2 em 1. Então, nós vamos dividir a linha 2 por menos 2. Então, fizemos aqui essa divisão, ó. 1, 1,
e menos 1 sobre 2. Agora, esse número 1 é o nosso pivô e nós vamos zerar esse 1, menos 1 que está abaixo dele. Então, com esse pivô, a operação para zerar esse menos 1 é somar a linha 1 com a linha 2, que é L3 mais 1 vezes L2. Então, somando, ó, 0, 0, 0, e aqui vai ficar 1 menos meio, que ficou meio. Então, nós terminamos o escalonamento. Notem aqui que nós não nos preocupamos em transformar esse 1 sobre 2 em 1, em pivô, porque os pivôs eles são observados apenas na parte dos coeficientes das variáveis. Os termos independentes eles não entram nessa análise de pivô, tá? Então, o pivô fica restrito à matriz A, que é a matriz dos coeficientes. Então, vamos ver o que nós temos aqui adiante. Então, olha só. Nós encontramos essa matriz. Aqui nós colocamos o pontilhado para deixar bem claro que essa coluna aqui é a coluna dos termos independentes. Então, este escalonamento corresponde a esse sistema. E vocês já devem estar achando estranha essa última linha. Essa última linha corresponde à equação 0x1 mais 0x2 mais 0x3 igual a 1 sobre 2. Porém, essa equação aqui significa 0 é igual a 1 sobre 2. E isso indica que Cx igual a D não tem solução, porque ela é uma equação inconsistente. Se o Cx igual a D não tem solução, então o Ax igual a B também não tem solução. Então, quer dizer que é um sistema inconsistente. Bom, então, para finalizar nossa aula, vamos falar do posto e a relação que ele tem com a solução do sistema. Então, olha só. Sejam A e B duas matrizes M por N, tais que B é a forma escalonada para A. Então, o posto de A, denotado por essa expressão aqui, posto de A, é o número de linhas não nulas da matriz B, que é a matriz escalonada. E o teorema diz o seguinte para a gente, ó. Dado o sistema X igual a B, onde A é a matriz M por N, nós temos... Se o posto da matriz aumentada, AB, for maior do que o posto de A, então, posto da matriz aumentada vai ser igual a posto de A mais 1, e o sistema não tem solução, não possui solução. Então, quer dizer que se o posto da matriz aumentada é maior que o posto de A, o sistema é inconsistente. Segunda sentença que nós temos. Se o posto da matriz aumentada é igual ao posto de A e esse número é menor do que N. N, observe aqui, ó, N é o número de variáveis do sistema. Então, se é menor do que N o posto, o sistema vai possuir infinitas soluções. A primeira coisa, o posto tem que ser igual da matriz aumentada e da matriz A. E em seguida, sendo o posto da matriz aumentada igual ao posto de A e coincidindo com o número de variáveis, então o sistema tem uma única solução. Vamos analisar aqui os exemplos que nós vimos anteriormente, que estão aqui, ó, para a gente fixar esse teorema do posto. Olha só. Aqui nós temos a matriz aumentada AB e a sua forma escalonada, que é a CD. Aqui, a matriz A corresponde às 3 primeiras colunas, né? Que é a parte dos coeficientes das variáveis. Então, o posto de A é qual? Você vem aqui na matriz escalonada e conta o número de linhas não nulas. Então, o posto de A é 3. E o posto da matriz aumentada, você vai contar até o final, todas as colunas. 3 também. Então, o posto de A é igual ao posto da matriz aumentada. Qual que é o número de variáveis desse sistema? São 3 variáveis, que correspondem a essas 3 primeiras colunas. Então, ó, o N é igual a 3. Então, o posto de A coincide com o número de variáveis, então o sistema tem uma única solução. Foi o nosso primeiro sistema depois do algoritmo da eliminação de Gauss. Nosso próximo exemplo, a matriz aumentada está aqui. Matriz dos coeficientes tem 5 colunas. Então, qual é o posto de A? Você vem aqui e observa a matriz escalonada e conta quantas linhas não nulas a matriz A tem. Esquece a última coluna. Matriz A, você vai ignorar a última coluna.
mas tem 3 linhas não nulas, tudo bem. O posto de AB, que é a matriz completa, também tem 3 linhas não nulas, então o posto já coincide com o posto de AB. Então, possui solução o sistema. Agora, nós queremos saber se é única ou se são infinitas. Agora, você tem que olhar o número de variáveis. Quantas variáveis nós temos? Nós temos 5 variáveis, que é o n, né? Então, ó, posto de A é igual a 3, mas 3 é menor do que n, que é o número 5. Então, o sistema possui infinitas soluções. Então, agora, olha só, nosso último exemplo. Nós temos aqui a matriz AB e a forma escalonada CD. Então, o posto de A, nós vamos olhar as 3 primeiras colunas da matriz escalonada. Só tem 2 linhas não nulas, então o posto de A é igual a 2. Porém, o posto de AB, vamos olhar a matriz completa, é 3, porque nós temos 3 linhas não nulas. Então, agora, os postos são diferentes. Então, quer dizer que o sistema não possui solução. Para o sistema possuir solução, o posto da matriz completa tem que ser igual ao posto de A. Então, nesse caso, você vai concluir simplesmente que o sistema não possui solução. Bom, pessoal, com isso a gente encerra a aula 2 do curso de Álgebra Linear. E é muito importante que vocês resolvam exercícios para fixar o conhecimento. Leiam novamente o que nós trabalhamos nesses slides, refaçam os exemplos, porque tudo isso vai ajudar vocês a assimilarem esses conceitos que são bastante importantes